cara. E você, quando entrou na engenharia de produção, foi estagiar dentro da área? Fui estagiar na indústria. Inicialmente eu comecei na indústria como eles compraram um sistema, né, um RP, e eles precisavam de um cara para estruturar o CPD, né, a parte de redes, a parte de infra, para poder instalar esse sistema, fazer cálculos de... Que da hora. E aí eu fazia engenharia de produção, e aí o cara pegou e falou, olha, já que você tem essa formação aqui em processamento da você manja. Eu falei, cara, a gente se vira, né, meu, faz acontecer. Então você me entrega o projeto e eu te boto na fábrica, você topa? Caraca, eu falei, eu topo. E aí, enfim, entreguei o projeto, implementou o RP, depois o CRM, e aí foi muito legal porque aí eu tive uma experiência com implantação de sistemas. Então, parte de overview, escopo... isso eu com 20 anos. Caraca, cara, que escola. Né? Escopo, deadline de aplicação, enfim, todas aquelas coisas que a gente... Tava aprendendo. Quando olha lá um PMBOK, um PDCA, que são ferramentas de implementação, você fala assim, cara, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Lá estava acontecendo, no dia a dia, bicho pegando reuniões e eu lá no meio, lá, né, cara? Estagiário. Da hora. Muita experiência, cara. E aí fizemos a implementação, assim, muitos desafios, né, cara? Não tem noção, assim. E é uma vivência, cara, para um moleque de 20 anos, você olhar a empresa de um ponto de vista de observador, para entender como os processos funcionam, cara, isso dá uma vivência. Cara, eu te falo que eu fiz comércio exterior, assim, e foi uma boa carreira que eu segui no comecinho para me projetar para o empreendedorismo. Mas, olhando para trás, assim, se o meu filho um dia tivesse em dúvida, eu falaria, cara, faz engenharia de produção, cara. Porque dá uma visão ferrada pro cara. Ferrada pro cara. Eu gosto muito dessa profissão. E, cara, todo mundo que eu vejo que é engenheiro de produção, o cara é inteligente. Obrigado. Não, é verdade. Porque todo mundo que eu vejo, cara, tem uma visão de processo, começo, meio e fim, sabe? Uma logística mental sobre as coisas e como elas acontecem, muito boa. Eu acho que também porque, além de o cara suportar a faculdade, né? Porque você tem lá anos e anos de faculdade, então você tem que suportar a faculdade. Para passar, se você está numa boa faculdade ainda, você tem que acompanhar o raciocínio e se desenvolver. Você cria elasticidade mental para passar por isso. Você sai com uma baita de uma visão de processo, gerenciamento de projeto. E, cara, bem legal isso. Foi uma das coisas que me animou quando eu estava vendo o briefing lá sobre tua carreira e tudo mais. Caramba, engenheiro de produção, vai ser massa trocar uma ideia. E é muito legal por quê? Porque na época que eu fiz o estágio, você ficava 8, 10 horas dentro da indústria, e estudava à noite, e eu trabalhei numa empresa familiar, então, assim, o couro estava sendo engrossado a cada dia, sim, entendeu? Pauleira total. Pauleira. E aí entregou o projeto, eu cheguei lá e falei, entreguei o projeto, e aí, vou para a fábrica? Olha, vamos conversar. Eu falei, ixi, já era, né, meu? Eu não tenho uma vaga lá na área do chão de fábrica, mas eu tenho uma área de compra. Você quer aprender a comprar? Nem sabia que existia área de compra, né, cara? Eu falei, vamos pra lá. Então tem um cara que vai se aposentar, você vai lá, você vai substituir ele. Aí foi legal, cara. Caramba. Foi muito legal. Por quê? Porque aí eu comecei a trabalhar direto com o dono. Então ali é diferente, um italianão, assim, formidável. Os caras que falam com a mão. Va bene. E aí eu comecei a entender realmente que para você ter um negócio legal, você ter entrega legal, você tem que comprar certo. Total. E você estava fazendo estágio com um empresário. Aí foi bacana. E aí depois eu fui aos poucos me desligando na parte de TI ali, né? Enfim. Então, para eu sair de TI, eu tive que aprender a entrevistar pessoas. Caramba. Então, você com 21 anos, entrevistando gente para colocar mais velho, estagiário, enfim. E para eu poder me desligar lá. Então, isso foi muito legal também, que eu já comecei a aprender como é que é o caminho das pedras, você gerar carreira dentro do negócio. E outra, entendeu? Uma empresa pequena tinha essa filosofia de, para você liberar um degrau e ir para o próximo, você tem que preencher o teu. Então, ache alguém para te substituir. Você fez um onboarding da tua profissão, da tua vaga, para conseguir ir para a próxima.
Faço muito isso lá. Posso te falar hoje que assim, hoje eu sou diretor de people numa empresa e quando eu tenho o feeling que aquela pessoa é formadora de pessoas, mesmo que ela não me atenda tecnicamente, cara, eu boto para pensar, eu sento para conversar. Cara, é formador de pessoas, é uma pessoa que sabe desenvolver pessoas, é uma pessoa que ela trata por liderança, não trata por chefismo. Então eu já olho com admiração, por quê? Porque já é um microempreendedor. Total. Legal, você tá Talvez a falando pessoa não saiba. Não, legal, porra. Mas hoje a nossa necessidade de pegar alguém autogerenciável, a gente que está na diretoria, é imprescindível para você poder focar naquilo que a empresa precisa para crescer, para multiplicar. Mas se você não entender isso, ou se você ficar, né, eu falo lá, né, para a galera lá, eu falo assim, cara, se você é o mestre e ficar com medo de ensinar o golpe fatal, você vai morrer onde você está. Você tem que ensinar o golpe fatal. E aquele que entender e explicar o golpe fatal, esse tá pronto. Total. Tá pronto para você investir e você dar o próximo passo. Você acabou de me dar um insight, porque você estava falando disso, cara, vieram 2 pessoas na minha mente, lá da minha empresa. Cara, essas 2 pessoas são pessoas formadoras de pessoas. E que você fica insistindo em colocar o cara lá numa função operacional que ela poderia estar sendo justamente um influenciador de pessoas de desenvolvimento. Que nem eu... Legal, cara. Vou trazer isso para dentro de casa. Eu tenho um overview com as equipes que eu toco, que é assim, me dá um nome para crescer ou para virar. Por quê? Porque as pessoas têm prazos de validades e nós, que somos empreendedores, a gente gera trabalho, não gera emprego. Total. Então, eu preciso gerar um trabalho aonde eu vou remunerar aquela pessoa pensando aonde ela pode chegar, não quanto ela... Eu não penso no presente, eu penso no futuro do negócio. Sim. Então, quanto mais o negócio cresce de forma semi-estruturada, eu acho assim quase impossível crescer um negócio totalmente estruturado. Tá semi-estruturado, mais oportunidade você tem para colocar embaixo daquelas pessoas outras oportunidades. Aí que vem, você precisa de pessoas que formam pessoas. Cara, eu já tinha ouvido falar isso, mas nunca tinha parado para colocar no meu contexto. E é isso, eu vou colocar... Porque assim, de fato, a gente fica... Cara, você me deu um insight muito bom. Porque na empresa, a pessoa responsável por formar pessoas são sócios. E não dá. Chega uma hora você perde prazo, você perde braço. Perde braço. E aí, muitas das vezes, eu estou perdendo uma oportunidade de pegar algumas pessoas que o grande trunfo dela é justamente a influência que ela tem. Como, repetindo o que você falou, por liderança e não por chefia. E essa pessoa, com essa influência, se bem direcionada, ela pode ser um baita de um disseminador. Faz uma meta, cria um plano para ela, cara, ela vai voar para você. Chamo ela, apresento o plano, falo, preciso disso, disso, preciso que você seja um treinador aqui, preciso que você traga essas competências, influencie essas pessoas para esse caminho. É exatamente isso.